A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa revisão sobre o curso dos reis de Israel. Então, na semana passada, nós começamos a nossa revisão um pouquinho diferente do nosso conteúdo e hoje, então, nós vamos para a nossa última aula e nosso último vídeo. Vou continuar no nosso quadro branco, explicando um pouquinho da história para vocês e continuando, então, na parte que nós paramos após o fim da casa de Acabe. Mais uma vez, eu recomendo que você veja esse vídeo com um caderno, que você faça as suas anotações e se ficou alguma curiosidade, alguma coisa que deixou uma dúvida, retorne para a aula para assistir em maiores detalhes. Eu vou ter que passar por cima de muitos detalhes por conta do tempo, mas eu espero então que você possa acompanhar e possa então retomar o nosso conteúdo. E hoje nós vamos então até o final, até a queda do reino de Judá e faremos também uma pequena recapitulação e falaremos um pouquinho também das lições que nós aprendemos ao longo deste curso. Então, vamos lá? Com a chegada da linhagem de Jeú ao trono, nós temos uma série de mudanças políticas que vão moldar profundamente o futuro do reino de Israel. Então, a primeira coisa que acontece é que a maneira como Jeú chegou ao poder através de um golpe acaba trazendo uma certa fragilidade inicial para o seu governo. Então, ele rompe as alianças tradicionais que Israel tinha, tanto com Tiro, por causa, é claro, de Jezabel, quanto com Judá, por causa do assassinato, então, do rei de Judá. Então, o grande problema que Jeú vai enfrentar vai ser então lidar com o enfraquecimento político de Israel, que vai então ser acompanhado também de um momento de auge do poder de Hazael, da Síria, que o Senhor tinha levantado especificamente para punir Israel pelos seus pecados. Lembrando que nessa época, e a gente falou um pouco sobre isso na aula sobre a Síria já estava começando a crescer e ganhar espaço. No entanto, nesse momento, ela estava voltada para o outro lado, o que deu liberdade para que a Síria pudesse então fazer suas campanhas militares na direção então de Israel. Então, o que vai acontecer? Jeú, ele vai ser um rei bem mais ou menos. Ele vai começar bem, mas ele vai terminar muito mal. Então, o que vai acontecer? Como a gente viu, Jeú ele vai promover o assassinato completo da família de Acabe, geralmente dos homens, porque os homens eram considerados então aqueles que levariam à frente a linhagem. E outra coisa que Jeú também faz sobre as ordens do Senhor é acabar com o culto de Baal. E para isso ele faz um truque bem interessante, porque ele finge que ele quer um grande culto a Baal, ele pede que todos se reúnam, ele organiza uma grande festividade e quando está todo mundo dentro do templo, ele manda que os soldados dele entrem e matem todos os sacerdotes. Então, Jeú, e você vai perceber isso quando você ouvir a nossa aula, Jeú era extremamente violento e ele fazia a vontade do Senhor. Ele cumpria, então, as ordenanças do Senhor para limpar a terra, mas ele fazia sempre de uma forma muito violenta. No entanto, no meio do governo de Jeú, ele acaba sendo muito pressionado pela Síria, como eu já falei antes, que estava, então, nesse momento em ascensão. E o resultado disso é que ele acabou caindo de volta no ciclo vicioso dos pecados de Jeroboão. E um pouco antes dele cair nos pecados, o Senhor tinha prometido a Jeú que por causa justamente das boas atitudes dele, ainda que muito violentos, os descendentes dele ocupariam o trono até a 4ª geração. Então guarde isso. Jeú então vai governar 28 anos e em um determinado período do governo dele, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor e eventualmente começar a pecar e a adotar os comportamentos que os reis anteriores já adotavam. Ele passa o governo então para o seu filho Jeoacás, então o segundo da linhagem de Jeú no poder. Jeoacás ele vai governar por 17 anos e ele será um rei mau. O que acontece é que Jeoacás vai ser o que mais vai sofrer nas mãos da Síria. Ele vai, na verdade, passar por muitos problemas envolvendo Hazael.
Inclusive, ele vai buscar o favor do Senhor em determinado momento e o Senhor vai levantar um libertador, que a Bíblia não identifica, para libertar Israel da opressão da Síria. No entanto, apesar de toda a ajuda que eles receberão, Jeoacás e o povo continuarão então o seu caminho de pecado. Para você ter uma ideia de como esse momento aqui do governo de Jeoacás foi difícil, de todo o exército que ele tinha na época, só restavam 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, porque a maioria havia sido destruída pela Síria, e isso era muito pouco. Então, esse é um momento, se você retornar, isso é correspondente à nossa aula 5, que era um momento de crise. Esse é um momento de crise profunda no reino de Israel, porque a chegada de Jeú ao poder vem ao custo de muitas alianças e vem também ao custo de uma estabilidade política que tinha até então. Jeoacás vai governar em parceria com seu filho Jeoás por um determinado período de tempo, até que Jeoás vai então assumir o trono sozinho e reinar por 16 anos. Jeoás, ele vai visitar Eliseu. Aqui você tem aquele famoso episódio da flecha e também daquele pedido de Eliseu para que o rei golpeasse o chão. Então Jeoás vai visitar Eliseu, que estava doente já para morrer nessa época, para poder pedir um conselho em relação à ameaça da Síria. Eliseu manda então que o rei atire uma flecha para o leste, e a flecha então simbolizaria a vitória sobre a Síria. E depois Eliseu pede para que Jeoás pegue as flechas e golpeie o chão, mas ele golpeia apenas 3 vezes e para. E Eliseu repreende o rei, dizendo que se ele tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, ele teria destruído completamente a Síria. Mas como ele golpeou apenas 3 vezes, ele terá apenas 3 vitórias. E os sírios não serão definitivamente eliminados. É nesse período que você tem a morte de Eliseu e você tem também algumas derrotas da Síria e a morte de Hazael, que vai ser sucedido pelo seu filho. Jeoás, graças a essa profecia de Eliseu, de que ele teria 3 vitórias, ele vai conseguir reconquistar algumas cidades que foram tomadas por Hazael durante o governo do seu pai. E ele vai eventualmente começar um governo com o seu filho chamado Jeroboão II. E nós vamos falar um pouco mais a respeito dele no próximo quadro. Assim como em Israel, o reino de Judá também enfrentou uma crise muito profunda após a morte do seu rei no juízo do Senhor contra a casa de Acabe. Então, o que acontece basicamente é que quando então Acasias morre, Atalia, que era mãe dele e também era filha de Acabe, assume o poder. E através, é claro, de um golpe. A primeira coisa que ela faz é mandar matar toda a família real, de forma que ela seja a única que tenha legitimidade, digamos assim, para poder assumir o poder. E ela desfrutava, provavelmente, de acordo com algumas evidências, de um posto de rainha-mãe, o que já colocava Atalia na frente de algumas decisões políticas e religiosas. No entanto, um dos membros da família real, e esse era Joás, é poupado. Joás era um garotinho, uma criança bem pequena nessa época, e ele é salvo pela sua tia, Jeosseba, que também era irmã do falecido rei Acasias. Jeosseba era casada com o sacerdote Joiada, e os dois basicamente escondem Joás dentro do templo enquanto Atalia está governando. Atalia vai governar por um total de 6 anos, período durante o qual ela vai entrar no templo, vai colocar os seus deuses e seus rituais no templo do Senhor, e período de exceção, basicamente, para ajudar uma época de crise em vários sentidos. Mas, após 6 anos de governo, Joiada, o sacerdote Joiada, vai organizar então uma retomada ao poder e, conquistando então o exército, ele vai colocar Joás no poder novamente a linhagem de Davi, e vai, é claro, matar Atalia.
Joás tinha apenas 7 anos de idade, ele era uma criancinha quando ele começa a governar, então nos seus primeiros anos quem de fato governou foi o sacerdote Joiada, que teve uma boa influência no período inicial do governo de Joás e foi o que fez que Joás fosse um bom rei na metade inicial do seu governo. Por isso que nós não consideramos Joás um rei totalmente bom, porque ainda que ele tenha tido um bom começo, no final das contas ele desandou um pouquinho, como nós vamos ver. Então, o que você precisa saber sobre Joás? O que você precisa lembrar a respeito de Joás? Joás, ele vai fazer algumas medidas de reavivamento sob a liderança, então, do sacerdote Joiada. É nesse momento que nós vamos ter a instituição do que hoje a gente chama de gasofilácio, que era, então, essa caixinha que era colocada do lado ali do templo, onde as pessoas depositavam a prata para a reconstrução do templo. Até porque durante o período em que Atalia esteve no poder, você teve uma depredação do templo do Senhor. É nessa época também, provavelmente, isso não é uma unanimidade que você pode encaixar o livro de Joel, mas isso fica a cargo da interpretação bíblica, do comentário bíblico que você escolhe. Pois bem, Joiada, o sacerdote, vai viver 130 anos, o que era muita coisa nessa época, e assim que ele morre, Joás então vai começar a deixar aquela fé, deixar aquele apego ao Senhor que ele tinha. Então, o que vai acontecer? Lembra do Hazael, o rei da Síria, que estava, enquanto isso, oprimindo demais o reino do norte? Pois bem, Hazael vai começar a oprimir, então, Judá. E sob a ameaça de uma invasão da Síria, Joás vai pegar todos os objetos consagrados do templo, tanto os consagrados pelos seus antepassados, como Josafá, Jeorão e Acasias, tudo que ele mesmo havia consagrado, o ouro, a prata, os itens do depósito do templo, e vai então mandar para poder tentar acalmar Hazael. E Hazael vai eventualmente desistir de atacar Jerusalém. E outro evento que vai acontecer também nesse momento é a eliminação de Zacarias. Zacarias era o filho do profeta, do sacerdote Joiada. E isso vai trazer uma grande ira de Deus sobre o povo. E o que vai acontecer é que Judá vai ser derrotada pela Síria numa campanha e Joás vai ser morto pelos seus próprios oficiais depois dessa campanha fracassada contra a Síria. E quem vai ser colocado no lugar dele é o seu filho Amazias. Amazias, ele tinha então 25 anos de idade quando ele começa a governar e a primeira coisa que ele faz é matar os oficiais que mataram o seu pai. E Amazias, ele também seguiu um padrão, ele também foi um rei meio termo, porque embora ele fosse um rei bom em vários aspectos, ele não tinha o coração totalmente voltado para o Senhor. Então, o que vai acontecer? O que você precisa lembrar do reinado de Amazias? Amazias, ele vai, então, ter algumas vitórias sobre Edom, e é aí que está o grande X da questão. Amazias, ele vence Edom, e quando ele volta da vitória de Edom, ele se sente, é claro, muito confiante. E ele traz de Edom os deuses daquela região e os estabelece em Judá. A ira do Senhor, então, vai se acender contra Amazias, e o Senhor vai enviar um profeta para poder avisar a Amazias do seu pecado, mas Amazias ele simplesmente não vai deixar o profeta falar. E como resultado, o Senhor diz que irá destruí-lo. Então, o que acontece é que é o seguinte, por causa do seu excesso de orgulho, Amazias vai enviar uma mensagem para o rei de Israel, Jeoás, e vai basicamente chamá-lo para uma briga, para enfrentá-lo numa batalha desnecessária. Jeoás, inclusive, vai alertar Amazias e falar, não faça isso, você está querendo uma guerra que você não pode vencer. Mas Amazias vai insistir, o resultado disso é que Jerusalém será saqueada pela terceira vez, dessa vez perdendo a guerra para Israel. E não só isso, mas muitos utensílios e ouro do templo vai ser levado e muitos reféns serão levados então para Samaria. Então, Amazias ele tem um governo um pouco desastroso, mas o seu filho, Uzias, vai ser então uma grande figura, que nós podemos dizer assim, um grande rei do povo de Judá.
Então, o que vai acontecer no governo de Uzias? O contexto do governo de Uzias é um pouquinho diferente do contexto do governo de Joás e de Amazias. Então, quando Uzias assume o poder, você tem então o que vai ser chamado de uma segunda idade do ouro de Israel. E isso vai coincidir também com Jeroboão II assumindo o poder. Jeroboão II, como nós vimos, ele faz parte então da linhagem de Jeú, e tanto Uzias no sul quanto o Jeroboão no norte vão trazer então uma nova idade de expansão e de prosperidade para os dois reinos. Nesse período, a Assíria vai capturar a capital da Síria, Damasco, e vai recuperar sua hegemonia naquela região. E, além disso, nós temos também um crescimento muito súbito, um crescimento, inclusive, que vai trazer muitas desigualdades sociais, e é nesse contexto que você tem as palavras de Amós e o grande terremoto que é, então, mencionado em Amós 1:1. Então, vamos lá. Uzias, ele vai começar a reinar junto com o pai por um determinado período de tempo, mais ou menos 15 anos. E ele vai começar a reinar com 16 anos de idade, ele era bem novo. Uzias, ele era um bom rei, ele tomou boas decisões, ele cometeu um erro no final do reinado, como nós vamos ver, mas ele era um bom rei. O pai dele, o Amazias, que governou junto com o filho durante um tempo, ele vai então morrer de uma forma um pouco trágica. Quando há uma conspiração contra ele, ele foge, mas ele é eventualmente capturado e morto. Uzias, ele vai fazer algumas reformas muito importantes que nós precisamos citar. Ele vai derrotar os filisteus, vai ganhar muito prestígio nessa região, novamente é uma segunda idade de ouro, depois daquela crise, daquele momento difícil que veio então durante o governo de Atalia e depois com Joás e Amazias, você tem então Uzias trazendo uma nova era de ouro para o reino de Judá. Você tem também uma reconstrução de certas cidades e você tem uma uniformização do exército. Até essa época, e isso era muito comum no momento, o exército não era uma coisa uniforme, cada um comprava as armas e os equipamentos que podia, então os mais pobres geralmente tinham equipamentos piores e os mais ricos tinham os melhores equipamentos. E é Uzias que vai basicamente organizar o armamento do exército. Ele vai fazer uma série de reformas que vai transformar o exército de Judá num exército muito equiparado. É justamente durante o governo de Uzias, que a propósito é um governo muito longo, que nós temos o nascimento de Isaías e também o nascimento de alguns dos próximos reis. Só que, como eu mencionei, apesar de Uzias ser um bom rei, ele vai cometer um erro fatal no final do seu reinado. E esse erro tem a ver, então, com a intrusão no ofício sacerdotal. Como eu disse antes para vocês, o rei tinha um papel religioso, o papel de levar o povo a adorar ao Senhor, mas o rei não substituía o sacerdote e o rei também não tinha autorização para realizar essas atividades sacerdotais especificamente. Então, Uzias, ele entra dentro do templo muito orgulhoso e ele resolve que vai oferecer incenso no altar de incenso. Alguns sacerdotes muito corajosos entram para impedi-lo e, como resultado, na mesma hora, Uzias é acometido de lepra, que é basicamente um problema de pele que a Bíblia não menciona exatamente, mas que provavelmente não era contagioso. Mas como era a cultura da época e como fazia parte da lei do Senhor, Uzias precisou ser isolado, então, numa casa separada. E o final do seu reinado, então, foi basicamente governado pelo seu filho, que é chamado Jotão, que basicamente governou no lugar de Uzias, porque Uzias não podia entrar em contato com ninguém. Então, o que acontece basicamente é que Uzias vai morrer com 67 anos de idade, então ainda assim é um reinado bem longo, e Uzias também será eventualmente enterrado, mas infelizmente, apesar dele ter sido um grande rei, por conta da sua lepra, ele não tem acesso a um túmulo de qualidade, a um enterro de qualidade. Inclusive, ele foi enterrado num túmulo de segunda categoria. É justamente na morte de Uzias que nós temos a visão de Isaías, onde Isaías recebe o seu chamado, e é justamente quando Uzias morre que nós temos então a chegada da Assíria, agora como uma ameaça real. Até então, a Assíria, você tem que lembrar de quando a gente estudou sobre o Império Assírio. A Assíria já existia há muito tempo, mas até então
ela não oferecia nenhuma ameaça ainda a Israel e a Judá. Mas agora, depois de passar um bom tempo virada para um lado, a Assíria se volta então para Judá e Israel, e a partir de agora a Assíria se torna uma grande ameaça. E principalmente para Israel será um período do início da queda. Como nós vimos no quadro anterior, o período em que Jeroboão II governou no norte e Uzias governou no sul foi uma segunda idade de ouro tanto para Israel quanto para Judá. O período logo após o fim da casa de Acabe foi muito caótico para os dois reinos, mas é justamente com Jeroboão II e com Uzias que os dois se levantam novamente e começam a se recuperar. Então, Jeroboão II, ele era então, como eu já dizia, da linhagem de Jeú, e ele vai governar por longos 41 anos. E ele vai manter a tradição, sendo um rei mau e seguindo os caminhos do Jeroboão original, o primeiro rei de Israel. Então, o que acontece nesse período é que Israel começa a expandir seus territórios novamente. E como eu falei no último quadro, isso traz um período de prosperidade muito grande e, junto com isso, traz também uma grande desigualdade social e abuso de poder por parte de muitos comerciantes e daqueles que tinham propriedades e terra. O que vai acontecer basicamente nesse período, e o que você precisa lembrar, é que, apesar da apostasia de Israel e de anos de pecado, o Senhor vai libertá-los, salvá-los, ajudá-los inúmeras vezes, e isso acontece várias vezes ao longo do reinado de Jeroboão II. O reinado de Jeroboão não tem muitos eventos que você possa lembrar especificamente dele, mas é durante o reinado dele que você tem a atividade de muitos profetas. Vale citar então as mensagens do profeta Amós, que falam especificamente sobre essa desigualdade que se levanta nesse período. Dá para também relacionar com o livro de Jonas, é nesse momento que Jonas é comissionado para Nínive, e também a mensagem de Oséias. Inclusive, eu vou apagar aqui o meu erro, na verdade, Oséias. É nesse momento que nós temos então a mensagem do profeta Oséias. E temos também alguns eventos envolvendo sacerdotes de Baal que entraram em conflito com Amós. Não existem muitos eventos que você possa lembrar do próprio Jeroboão II, mas vale dizer que nesse momento já estavam começando a vir os avisos da parte do Senhor de que Israel cairia, e muitos desses avisos obviamente não foram devidamente ouvidos. Então o que acontece é que tudo isso, o governo de Jeroboão e de Zacarias, o seu filho, acontecem basicamente no período em que Uzias estava governando lá no sul. Então o que acontece é que com a morte de Jeroboão II, o filho dele, Zacarias, assume o poder. Porém, Zacarias fica apenas 6 meses no poder, cumprindo a profecia de que a linhagem, a dinastia de Jeú, duraria apenas 4 reis. Então, Zacarias, ele é mau e ele é assassinado por um homem chamado Salum, que conspirou contra ele na frente do povo e o assassinou. Salum, no entanto, ficou apenas 1 mês no poder, pouquíssimo tempo. E aí ele foi assassinado novamente por um homem chamado Menahem. E Menahem, ele teve um pouco mais de sorte na hora de estabelecer o seu reinado, tanto que ele conseguiu ficar no poder e que o seu filho também conseguiu chegar ao poder. Menahem, ele reina então por mais ou menos 10 anos e ele tem algumas questões que você precisa lembrar a respeito dele, é que nesse período ele realiza algumas incursões militares, onde ele é extremamente violento, e é nesse período também que a Assíria invade Israel. E nesse período, Menahem vai dar então um tributo para a Assíria para tentar acalmá-los, e isso funciona por hora, mas a Assíria ainda é uma grande ameaça. Lembrando que o território da Assíria o território de Israel, ele era mais vital ali para a Síria do que necessariamente Judá. Israel estava no meio do caminho. Então, Israel sofreu muito mais com as invasões da Assíria de início do que Judá. O que acontece é que Menahem vai morrer e passar o governo para o seu filho, chamado Pecaías. E Pecaías vai ficar apenas 2 anos no poder. Pecaías vai assumir o governo, então, quando Uzias já estava no poder já há 50 anos, mais ou menos.
Pecaías vai seguir então os caminhos dos reis que vieram antes dele, ele vai ser um rei mau, e eventualmente ele vai ser assassinado por um homem chamado Peca, que era um dos seus principais oficiais. Peca, ele vai levar 50 homens junto com ele e vai assassinar não só Pecaías, mas também alguns dos seus conselheiros, pessoas de confiança. Peca, ele vai assumir justamente quando a Assíria se torna a grande potência mundial, que coincide também com o final do governo de Josias. E o que vai acontecer basicamente é que quando Peca chega ao poder, você tem então a chegada de Tiglat-Pileser III ao poder na Assíria. E repetindo o que eu repeti durante todos os nossos vídeos, você não precisa lembrar desses nomes. Mas o que vai acontecer basicamente é que Peca vai ter até algum sucesso nas suas campanhas. No entanto, ele vai acabar se rebelando contra a Assíria. Ele vai, em determinado momento, ele vai se unir com Rezim, que era o rei da Síria, dos arameus, para poder atacar Judá, porque Judá não quis entrar no seu acordo contra a Assíria. E o que vai acontecer basicamente é que Peca, quando ele decide então não se curvar mais à Assíria, não aceitar o domínio assírio, ele vai ser atacado pelo rei da Assíria. E isso tudo a pedido então do rei de Judá, que vai recorrer à Assíria com ajuda depois que Peca ataca Judá. Então Peca vai ser assassinado por um homem chamado Oséias, que vai tomar o poder no lugar dele e vai ser colocado basicamente no poder pelos assírios. E aí tem uma coisa bastante interessante, porque o que acontece? Quando Oséias chega ao poder, Israel já não é mais o território completo que era até então. Quando Oséias chega ao poder, ele governa apenas sobre parte do território de Israel. Isso porque a Assíria pegou pedaços inteiros do território de Israel e transformou em suas províncias. Então, Oséias ele vai governar apenas sobre um pedacinho do que um dia foi Israel. E ele provavelmente foi colocado no poder porque ele era favorável à Assíria. E o que acontece basicamente é que Oséias não vai ser um rei totalmente mau. Ele é mau, mas ele não é tão mau quanto os reis que vieram antes dele. Oséias, ele vai começar a governar durante o governo de Acás. E lembrando, foi Acás que pediu ajuda à Assíria e basicamente ajudou a derrubar Israel. Durante o governo de Oséias, então, você vai ter uma sucessão na Assíria, você vai ter a morte de um rei, a chegada de outro, e é durante esse período que Oséias, então, resolve pedir ajuda ao Egito. Ele envia, então, mensagens ao Egito pedindo ajuda para combater os assírios, e quando os assírios descobrem que Oséias estava tramando por trás deles, ele é aprisionado oficialmente. A Samaria, que é a capital então de Israel, é sitiada por um período de 3 anos e depois de 3 anos de resistência, ela é oficialmente tomada pela Assíria. E o povo, então, é oficialmente deportado. Essa é a queda, no caso, do reino de Israel. Novamente, eu não estou entrando em detalhes aqui porque nós tivemos aulas inteiras de exposição sobre o assunto, então se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser revisar, você pode retornar a nossa aula para poder então ver este conteúdo de novo. Se você estiver interessado, essa foi a aula 7 sobre o domínio da Assíria e a queda de Samaria. Continuando então a nossa narrativa, com a morte de Uzias, o filho dele, Jotão, assume então o poder sozinho. Ele já estava governando ao lado do pai por conta do fato de que Uzias desenvolveu lepra, mas Jotão então ele vai assumir o governo sozinho aos 25 anos de idade, vai reinar 16 anos em Jerusalém e vai ser então um bom rei. É durante o governo de Jotão que o Império Neo-Assírio se consolida e é também durante o governo de Jotão e de Acás que você vai ter a queda do Reino do Norte, o Reino de Israel. É importante destacar também que é justamente nesse período em que você tem o ministério de Isaías e de Miqueias. O ministério de Miqueias ele é mais especificamente durante o governo de Jotão, e o de Isaías vai então se prolongar pelo governo de Jotão, Acás, Ezequias e um pouco de Manassés.
Então, o que vai acontecer com o governo de Jotão e o que você precisa lembrar sobre ele é que ele vai basicamente ter um governo bem sucedido e até um pouco mais tranquilo. No entanto, ele vai ter problemas sérios com Israel, porque durante esse período Israel estava enfrentando uma grande ameaça dos assírios e eles estavam querendo um aliado. No entanto, Judá ainda não estava em risco e se envolver contra a Assíria poderia garantir uma invasão na certa. Jotão vai morrer com mais ou menos 47 ou 51 anos de idade, vai ser então sepultado com seus antepassados e quem vai assumir o governo é o seu filho, Acaz. E Acaz vai ser um daqueles reis tão ruins, mas tão ruins que a gente lembra por um grande período de tempo, como é o caso de Manassés. Acaz vai receber então uma batata quente na mão, porque a Assíria está cercando Israel, está cercando também a Síria, nesse caso Damasco. Então o rei da Síria, Rezim, e o rei de Israel, Peca, se unem numa aliança contra a Síria e eles começam a pressionar Acaz para se juntar com eles. No entanto, Acaz se recusa e, ao contrário, ele vai lá na Assíria e ele pede ajuda. E é justamente esse pedido de ajuda de Acaz que vai resultar na queda de Israel, na queda parcial, quando você tem a morte de Peca e a tomada de alguns territórios, e posteriormente na queda total com a queda de Oséias. Então, o que você precisa também saber sobre Acaz é que Acaz foi um rei ruim. E ele não só foi ruim no sentido de que ele seguiu nos caminhos maus, mas ele também chegou, inclusive, a queimar seus filhos em sacrifício aos deuses estrangeiros. Como resultado disso, você vai ter uma vitória inicial de Peca sobre Judá, inclusive com alguns cativos sendo levados e eventualmente devolvidos para Judá. Inclusive conselheiros também de Acaz e um filho de Acaz é levado. A conspiração da Síria e de Israel contra Judá, como eu falei, vai fracassar porque Acaz vai pedir ajuda do rei da Assíria, e o resultado disso é que Judá vai conseguir se livrar então dessa ameaça, mas vão vir então os edomitas e os filisteus que vão se aproveitar da fraqueza de Judá justamente para atacarem. Basicamente, o período de Acaz vai ser um período de muita fraqueza de Judá, vai ser um período então de instabilidade. Mas isso é em grande parte por causa do pecado, porque justamente por causa do pecado de Acaz que o Senhor vai castigar Judá e enviar os seus inimigos então contra o reino. Continuando então um pouco da nossa narrativa, Acaz, ele vai, depois que o reino de Israel cai então nas mãos da Assíria, Acaz vai encontrar o rei da Assíria em Damasco, e lá ele vê um altar muito bonito, ele copia esse altar e ele então traz o paganismo, a paganização para Jerusalém com mais força, inclusive trancando as portas do templo. E o engraçado é que Acaz, que foi um rei bem terrível, vai dar então o seu trono para seu filho Ezequias, que se revela ser um ótimo rei. Ele é um daqueles reis que entra para a história como um bom rei, junto com Josias, Uzias e tantos outros. Ezequias vai começar a governar em parceria com seu pai Acaz aos 25 anos de idade. E ele vai reinar um total de 29 anos e vai ser um bom rei. O que vai acontecer basicamente é que quando Ezequias começa a governar, você tem então a ameaça séria da Assíria batendo ali na porta. E especificamente de um personagem que vai marcar muito o governo de Ezequias, Senaqueribe. Ezequias ele vai fazer, como eu já falei para vocês, uma purificação e uma renovação da aliança. Lembrando que sempre que você tinha um longo período de reis ruins ou um rei muito ruim, você tinha então o rei realizando uma renovação da aliança. E isso incluía também reformas do templo. Então, o que vai acontecer basicamente é que Ezequias ele vai desfazer o trabalho de seu pai Acaz. Ele vai basicamente retirar os deuses estrangeiros, mudar algumas coisas que foram feitas durante esse período, restaurar a adoração do templo, celebrar a Páscoa, inclusive vai ser uma grande celebração. E ele vai destruir ídolos, inclusive a serpente de bronze que foi construída por Moisés e que era usada como um deus nessa época. E junto com todas essas reformas boas que Ezequias vai fazer, você vai ter também
uma grande prosperidade de Ezequias, que vai começar a desafiar então o domínio da Síria. Lembrando que nesse período Judá era então um reino vassalo da Assíria. Então lembrando, Judá, reino vassalo da Assíria. Então o que vai acontecer basicamente? Acaz vai eventualmente morrer com 42 anos de idade. Você vai ter nesse período já as profecias de Isaías contra os reinos vizinhos, e Ezequias vai então começar a expandir o território e desafiar abertamente a Assíria. É nesse período mais ou menos que ele vai ficar doente. Ele era bem novinho quando ele fica doente, e o Senhor diz através de Isaías que ele irá morrer daquela doença. Mas Ezequias pede por uma extensão do seu período de vida e ele acaba ganhando mais 15 anos. E o Senhor promete que o livrará então das mãos da Assíria e acertará então a sua vida. Então o que vai acontecer é que é justamente durante esses 15 anos de extensão que Ezequias vai, no caso, gerar o seu filho Manassés, e é também durante esses 15 anos que Ezequias vai enfrentar a Assíria na forma então de Senaqueribe. E é o que temos então a chamada Batalha de Jerusalém. E olha, essa batalha é muito longa, nós falamos em extensão sobre ela na nossa aula 7, então se você quiser dar uma olhadinha, vai lá para assistir um pouco mais em detalhes, mas o que vai basicamente acontecer é que Senaqueribe vai cercar e ameaçar Jerusalém. Isso depois que Israel já tinha caído, então você imagina que havia uma grande tensão e um grande medo de que Jerusalém fosse cair também. Mas apesar de todas as ameaças de Senaqueribe, e elas foram muitas, o Senhor encoraja o povo e encoraja Ezequias, inclusive através das palavras de Isaías, que estava em atuação nesse momento ao lado de Ezequias, e estava basicamente trazendo um conselho, uma direção espiritual para o rei. E o que vai acontecer então é que você vai ter a vitória dos israelitas sobre os assírios. Vai ser uma vitória milagrosa, tanto que Jerusalém não será invadida. Porém, e é o que é importante a gente lembrar, outras cidades no meio do caminho foram invadidas. Geralmente, eles não iam direto para a capital sem passar por outros lugares. Eles invadiam outras cidades fortificadas e chegavam então na capital. Então, apesar de outras cidades, incluindo Laquis, terem sido invadidas, a capital é preservada. Ezequias então vai ganhar muito prestígio após essa batalha, porque ele resistiu à poderosa Assíria. Mas isso não significa que Judá deixa de ser um reino vassalo da Síria. Só significa que Judá conseguiu resistir e por isso é um reino bem visto naquela região. Ele recebe muitas ofertas que vêm então para guardar, para serem colocadas nos depósitos do templo, e ele usa essas ofertas e esse dinheiro que ele ganha extra para poder fazer grandes obras públicas, e ele tem uma boa administração basicamente. É justamente nesse período que nós temos uma visita de embaixadores da Babilônia. A Babilônia nessa época era uma província da Assíria. Novamente nas aulas posteriores nós falamos um pouquinho mais sobre a história da Babilônia. Então é justamente quando vem esses embaixadores da Babilônia que Ezequias comete o erro de mostrar os seus tesouros. Como resultado, Isaías traz uma profecia de que seus descendentes, os filhos dos filhos de Ezequias, serão levados para a Babilônia. E Ezequias fica completamente aliviado, porque não vai ser ele, porque vão ser os filhos dele. Após a morte de Ezequias, quem assume o governo no seu lugar é o seu filho, Manassés, que tinha apenas 12 anos na época. Nós conhecemos muito o governo de Manassés por ser um governo extremamente ruim, e vocês têm razão em pensar isso. Mas o governo de Manassés também é importante porque alguns eventos-chave na história de Judá vão acontecer exatamente aqui. A primeira coisa que nós temos é então a Assíria se tornando cada vez mais poderosa. Durante os 55 anos de governo de Manassés, a Assíria vai então se tornar a grande potência da região e Judá vai ser então um reino vassalo. É nesse período também que Senaqueribe vai destruir a Babilônia e vai subjugar o Egito. Lembrando que Egito, Babilônia e Assíria nessa época eram os 3 eixos de poder.
Outro evento importante também vai ser o martírio do profeta Isaías, o que vai marcar o fim de um ciclo e um começo de outro ciclo, porque posteriormente, ainda durante o governo de Manassés, você vai ter o nascimento do profeta Jeremias. E o terceiro evento importante que vale a pena lembrar a respeito do governo de Manassés é também o cativeiro de Manassés. Então, eu vou explicar um pouco isso mais à frente, mas vamos dar uma passada rápida agora no que compreendeu o longo governo de Manassés e em como esse governo então vai afetar os seus dois sucessores, que nesse caso é Amon e Josias. Então, o que acontece? Manassés, ele vai ir totalmente ao contrário do seu pai Ezequias. Ele vai adotar práticas de adivinhação e de feitiçaria, ele vai queimar o próprio filho dele em sacrifício, ele vai erigir altares a deuses estrangeiros no templo do Senhor e ele vai matar muitas e muitas pessoas. Tanto que mais para frente, nas profecias que nós veremos, quando chegar a época de Judá cair, você vai ver muitas vezes o Senhor mencionando os pecados de Manassés, assim como o Senhor mencionava posteriormente os pecados de Jeroboão I em Israel. E o que acontece é que Manassés ele vai provocar o descontentamento do Senhor a tal ponto que o Senhor vai enviar os inimigos de Judá contra o reino, inclusive a Assíria. É nesse período que Judá vai ser extremamente oprimido pela Assíria, a ponto de Manassés ser levado cativo para a Babilônia, que nesse período ainda estava sob o domínio assírio. Manassés ele vai sofrer muito. Os assírios eles deportavam as pessoas numa condição muito precária. Você deve ter prestado atenção na nossa aula quando eu falei um pouquinho sobre a queda de Israel. As pessoas eram transportadas muitas das vezes nuas ou com poucas roupas, andavam longas distâncias, carregavam seus bens no braço mesmo, tinham algemas e às vezes tinham também ganchos prendidos no nariz. E o que acontece é que Manassés ele vai ser levado dessa forma para a Babilônia, vai passar um tempo preso e depois desse tempo que ele vai passar preso, ele vai ser eventualmente libertado. E ele vai ter então uma oração de confissão, vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor e o Senhor então vai ter misericórdia de Manassés. Quando Manassés volta para Jerusalém, ele tenta então consertar os seus erros. Então ele faz uma renovação da aliança, ele derruba alguns dos altares estrangeiros, ele reconstrói alguns muros que foram derrubados, mas as suas tentativas, elas não são muito efetivas. Não que elas não tenham servido de nada, não que o Senhor não tenha ouvido então, ou não tenha visto a mudança de Manassés, mas o povo já estava num pecado tão grande que as mudanças de Manassés não fazem muita diferença e o povo continua, infelizmente, a pecar. Então, é importante lembrar porque as pessoas acham que Manassés foi um rei horroroso do início ao fim. Ele foi um rei muito ruim, extremamente ruim, mas em determinado momento do seu reinado, ele teve uma mudança de coração e você pode dizer que ele foi então de um rei muito mau para provavelmente um rei bom. Mas o que a gente precisa lembrar é que Manassés morre com 67 anos de idade. E ele morre deixando então uma Judá, um Jerusalém extremamente paganizado, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de problemas. E não só isso, mas o contexto político também está muito complicado. E o filho dele, Amon, ele assume o governo com 22 anos de idade. E Amon, ele é um rei que a gente esquece, e é fácil de esquecer, porque ele está no meio de dois reis muito conhecidos, Manassés e Josias, mas Amon ele vai governar então somente por 2 anos. E a razão do governo de Amon ser tão curto é que ele foi muito ruim, assim como seu pai Manassés. Só que ao contrário de Manassés, Amon não se arrependeu dos seus erros, não se arrependeu dos seus pecados, continuou os caminhos errados, não se humilhou perante o Senhor e como resultado ele foi morto pelos próprios oficiais dentro do seu palácio. Ele governou muito pouquinho. E com a morte de Amon, você tem então o filho dele, Josias, que tem apenas 8 anos de idade, essa criança assumindo então o governo de Judá, de Jerusalém. Então Josias, talvez pelo fato de Josias ser bem novinho, dele não ter tido tempo de ter sido ensinado pelo seu pai, de ter convivido com as práticas pagãs do seu pai, ele vai desenvolver um gosto muito grande por buscar ao Senhor.
E Josias, ele vai começar essa busca muito cedo. Com 16 anos de idade, então, a Bíblia diz que Josias começa, então, a buscar ao Senhor. E com 20 anos de idade, Josias começa, então, a fazer as reformas pelas quais nós conhecemos tanto ele. As reformas de Josias são bastante interessantes. Ele não só purifica o templo e purifica Jerusalém e as terras ali vizinhas dos altares idólatras. Ele também faz questão de queimar ossos humanos nesses altares para fazer com que eles se tornem inúteis e não se possa mais erigir altares nos mesmos lugares. Josias também vai ser responsável por acabar com o altar que foi construído por Jeroboão I, lá no início de Israel, e que foi profetizado que seria então um descendente da linhagem de Davi, que viria e destruiria aquele altar. Josias, ele também vai fazer uma reforma no templo do Senhor, e é nesse evento muito importante que ele vai encontrar o livro da lei. E é interessante porque, como eu já falei para vocês, é um tema bastante comum, são coisas que você precisa lembrar. Sempre que você tinha uma sucessão de reinados muito ruins, você tinha sempre um rei que vinha fazendo reformas. No caso de Josias, foram 57 anos de governo do seu pai e do seu avô, onde o povo de Israel, o povo de Judá, não buscou ao Senhor como deveria. Então Josias, ele vai trazer o povo de volta à adoração, ele vai renovar a aliança, ele vai levar o povo a adorar ao Senhor. Mas mais do que isso, Josias também vai ser um ótimo líder, e ele vai ser um líder carismático, ele vai ser um líder que vai trazer os ânimos de Judá novamente, porque você tem esse povo que desde a época de Ezequias, da batalha de Jerusalém, não vê mais vitória. É um povo que está sendo constantemente oprimido, é um povo que está sendo esquecido, é um povo que está se perdendo. E com Josias você tem então essa moral de Judá retornando. E isso vai ser muito importante mais para frente, porque é essa moral levantada, digamos assim, que vai fazer com que Judá se recuse a se dobrar perante os babilônios mais para frente. Mas o que acontece em relação a Josias é que, justamente durante o governo de Josias, você vai ter uma mudança, então, no status quo da região. Até então, a Assíria dominava sobretudo de uma forma bastante homogênea, mas já no governo de Josias, você vai ter, então, a Babilônia começando a dar sinais de que ela vai se levantar, e você tem o Egito começando a se rebelar. O poder da Assíria começa a ser enfraquecido, e lá na Babilônia você tem a chegada de uma linhagem, a linhagem que seria então de Nabopolassar, que vai levar a Nabucodonosor. Então o que vai acontecer em relação ao governo de Josias é que ele vai ver então a ascensão da Babilônia e a queda da Assíria, do Império Assírio. Como nós estávamos falando, nesse período, a balança de poder na região era mantida, então, por esses três povos, por esses três reinos, a Assíria, o Egito e a Babilônia. Então, durante todo esse período, você vai ter a Assíria, o Egito e a Babilônia competindo, então, pelo poder na região. O Império Assírio permaneceu no poder por bastante tempo, e durante todo o reinado da Síria você teve várias tentativas do Egito, da Babilônia e de outros povos de se rebelarem e de conquistarem então o poder na região. Mas eventualmente a Assíria começou a decair. E justamente nesse período final do governo de Josias, você tem então a Babilônia conseguindo sua independência e conquistando então Nínive, que era a capital do Império Neo-Assírio. Com esse enfraquecimento da Assíria, o Egito vai aproveitar a situação para poder tentar conseguir então poder. E o faraó Neco, ele vai realizar uma campanha para auxiliar então a Assíria. Sabendo disso, Josias ele vai lançar uma campanha contra o faraó Neco. E o objetivo de Josias era basicamente conquistar poder para o reino de Judá. E se Josias estava fazendo isso, muito provavelmente Judá nesse momento tinha uma condição militar para enfrentar o Egito. Então o que Josias faz? Ele vai
avançar ao encontro dos egípcios, e o faraó Neco vai inclusive mandar uma carta para Josias pedindo que Josias não interfira na sua campanha, oferecendo a possibilidade de Josias escolher a neutralidade nesse conflito. No entanto, Josias não vai fazer isso, ele vai então partir para a batalha. E o que vai acontecer é que ele vai armar uma estratégia bem audaciosa para apanhar então os egípcios desorganizados no Megido. Só que o problema é que quando ele vai enfrentar Neco em batalha, ele é atingido por flechas e ele morre. Então é provável que Josias tenha sido atingido e, numa situação um pouquinho parecida com Acabe, ele tenha tido que ficar em pé no seu carro de guerra e tenha então vindo a falecer. E o que vai acontecer é que, com a morte de Josias durante essa batalha, o povo de Judá vai ficar extremamente desanimado. E não era à toa. A gente já estava falando que Josias, ele não só era um bom rei do ponto de vista espiritual, ele tinha uma liderança espiritual muito considerável, mas Josias também era um bom rei do ponto de vista político mesmo. Ele tinha carisma, ele trouxe um período muito bom para Judá. Então, quando Josias morre, o povo desiste da guerra. Todo mundo pega suas coisas e volta para Jerusalém com o corpo de Josias para que ele possa ser sepultado. E a morte de Josias é muito lamentada pelo povo. Inclusive, Jeremias escreve uma lamentação sobre a morte de Josias. E esse, então, é um período muito difícil para os israelitas, para aqueles que ficaram no reino de Judá. E mais ainda porque com essa vitória, foi uma vitória no caso por desistência. A vitória do Egito acaba colocando então o reino de Judá como um vassalo do Egito por um determinado período de tempo. A gente vai ver que é mais ou menos um ano, não é muita coisa, mas por terem perdido essa guerra, então Judá passa a ter que pagar tributos e impostos ao Egito, e o Egito passa a ter então o direito de interferir politicamente nas decisões que vão ser tomadas no Reino do Sul. E a morte de Josias vai marcar então o que eu posso dizer que é um período de ladeira abaixo. Começando então a partir daqui, o reino de Judá vai então decair cada vez mais, com reis que vão reinar pouquíssimo tempo, que vão ter constantes interferências estrangeiras, até culminar na queda de Judá. Então, gente, o que vocês precisam saber sobre o governo de Josias é que o governo de Josias foi um último suspiro, digamos assim, do reino de Judá. Foi um último momento. Mas o governo de Josias já não tinha muito espaço para crescer, porque ele estava num contexto internacional, como vocês podem ver aqui. Josias estava num contexto internacional de mudança política muito profunda, e não só isso, mas ele também estava num contexto onde o Senhor já estava preparando a Babilônia para trazer o juízo, então, sobre Judá. E esse é o fim, então, do governo de Josias, e a partir daqui nós vamos acompanhar o que vai acontecer com os filhos dele e com o neto dele. Com a morte de Josias, nós temos então uma sucessão de reis que vão ficar no poder por pouquíssimo tempo, pelo menos se comparado com os reis anteriores. E agora eu vou pedir um pouquinho da sua atenção. Eu fiz um esquema aqui um pouquinho complicado, mas é porque agora nós temos reis que vão ter mais de um nome e reis que têm várias relações de parentesco. Então vamos com calma e você vai entender bem essa situação. Então, qual é o contexto? Acontece que Josias tinha perdido, então, aquela guerra para o Egito, lembrando a Batalha do Megido. Então, Judá, neste período inicial, estava sendo vassala do Egito. E, como consequência, o Egito tinha, então, permissão para poder interferir nas políticas de Judá. Quando Josias morre, quem assume o governo no lugar dele é o filho dele, chamado Jeoacás, também chamado de Salum. Ele tinha então 23 anos de idade e ele vai reinar apenas 3 meses. E o que acontece é que quando Jeoacás assume, também é o período em que a Babilônia finalmente se torna uma potência mundial. E o que vai acontecer? Jeoacás será então levado para o Egito pelo faraó Neco. Então o faraó Neco ele vai chegar em Judá, ele vai impor um tributo muito pesado sobre eles e ele vai também levar Jeoacás para o Egito. E lá ele vai
falecer, nunca irá voltar para Judá e nunca irá voltar a governar. Então, esse foi o primeiro filho de Josias, então, que sobe ao trono e é posteriormente retirado. No lugar de Jeoacás, o faraó Neco coloca no lugar dele o seu irmão, chamado Jeoaquim, cujo nome original era Eliaquim. Mudar o nome dos reis era uma forma de exercer poder também, e é isso que o faraó faz. Eliaquim, ou então Jeoaquim, ele era, então, irmão de Jeoacás, filho de Josias, tinha 25 anos, e ele vai conseguir reinar por um pouquinho mais de tempo, 11 anos. Durante o governo de Jeoaquim, nós temos alguns eventos muito importantes que você precisa lembrar. E, mais uma vez, dá uma anotada aí, é muito importante. Durante o governo de Jeoaquim, você vai ter, então, uma boa parte da perseguição contra Jeremias. Então, nesse momento aqui, Jeremias já está sofrendo. Lembrando que qual era o contexto? A Babilônia estava, então, crescendo. E com o crescimento da Babilônia, estava havendo uma ameaça cada vez mais concreta de que a Babilônia dominaria sobre o Judá. O Egito deixou de dominar sobre Judá depois de um certo período de tempo, porque eles foram derrotados pelos babilônios, e Judá então começa a se preocupar com essa ameaça, e Jeremias traz várias profecias e palavras da parte do Senhor de que Judá deva se render à Babilônia. E isso, é claro, é visto por muitos, inclusive pelo rei, como uma forma de traição, como se Jeremias estivesse se aliando a favor da Babilônia. E haviam muitos partidos naquela época de judeus que estavam de fato a favor da Babilônia por razões políticas. Então Jeremias aqui começa a ser chamado de traidor, começa então a sofrer perseguição, mas o Senhor constantemente levanta pessoas para defender então a vida de Jeremias. Outra coisa interessante também e que é preciso mencionar para vocês é que justamente aqui nesse ponto, nós temos então os eventos das deportações. Então, o que acontece é que justamente durante o governo de Jeoaquim, a Babilônia vai então chegar ao poder e vai passar então a cercear o reino de Judá. E o que vai acontecer basicamente é que o Egito vai cair nas mãos da Babilônia, a Assíria vai cair nas mãos da Babilônia, vários reinos vizinhos vão cair nas mãos da Babilônia, e o que vai acontecer é que vai chegar a um poder um rei que a gente conhece muito bem, chamado Nabucodonosor, que muitos não sabem, é Nabucodonosor II. E ele vai assumir o trono e colocar o reino de Judá, então, como um reino vassalo da Babilônia. E como eu falei para vocês, começam, então, as deportações. Então, a primeira deportação acontece durante o reinado de Jeoaquim. E é nessa primeira deportação que você tem alguns utensílios do templo sendo levados, juntamente com alguns membros da família real e da nobreza, incluindo Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E nós conhecemos bem a história deles. Nesse período também, a Babilônia vai começar a se expandir e alargar as suas fronteiras. E os povos da região, os inimigos de Judá, então vão se voltar contra ela, em razão especificamente também por causa dos pecados do povo e dos pecados de Manassés, que ainda pesavam sobre Judá. Então o Senhor envia contra Judá no período de Jeoaquim os babilônios, os aramaicos, os moabitas, os amonitas e vários outros inimigos. Aqui também nós temos a segunda deportação, que vai incluir então 3.023 cativos, incluindo também vários itens do templo do Senhor. Nessa segunda deportação, Jeoaquim também será levado. No entanto, Jeoaquim vai retornar de alguma forma a Judá. Nós não sabemos por que razão ele retornou, mas a Bíblia não fala que ele morreu na Babilônia. De uma forma ou de outra, Jeoaquim vai reinar 11 anos e vai conseguir, digamos assim, morrer sem, de certa forma, ver o desastre que está para acontecer nos anos que se seguirão. No lugar de Jeoaquim, quem vai começar a reinar é o seu filho, Joaquim. Lembra dos nomes complicados. Joaquim, ele era então filho de Jeoaquim e neto de Josias. Então se lembre, Jeoacás e Jeoaquim eram irmãos e Joaquim era filho então de
de Jeoaquim. Um pouquinho complicado, inclusive essa parte na Bíblia é um pouco confusa, então quando você for ler, você precisa ler com um pouquinho de cuidado. Então Joaquim tinha 18 anos de idade quando ele começa a reinar, e ele vai reinar apenas 3 meses. E a razão disso é porque justamente quando ele começa a reinar, você tem então Nabucodonosor chegando em Jerusalém. Ele entra pela cidade e ele leva então uma terceira rodada, digamos assim. É aqui que a gente tem a terceira deportação. E essa terceira deportação é muito importante, porque é justamente aqui que vai lá para a Babilônia Joaquim, a mãe dele, a família real, então os membros da família real e alguns assessores, juntamente com 10.000 cativos. Então, é um número muito grande de pessoas e algumas figuras bíblicas famosas, como o Ezequiel, que nós temos o livro de Ezequiel, Mardoqueu, que é ligado à história de Esther, e nesse período você tem também o sufocamento da rebelião. Então Judá estava se rebelando contra a Babilônia, ao contrário do que Jeremias estava dizendo que eles deveriam fazer. E a Babilônia então começa a apertar o cerco em Judá para abafar essa rebelião. O que acontece basicamente é que Joaquim se rende. Então, toda a estrutura de governo, o melhor do povo é levado para a Babilônia. E quem é que fica? Fica, então, o povo que sobra, basicamente. Inclusive, a Bíblia fala que os homens de combate, os artesãos, então as pessoas que tinham técnica, que trabalhavam, também foram levadas. Então, é justamente aqui, desse governo de Joaquim para o governo que a gente vai ver mais para frente, que você tem então a terra praticamente drenada de todos os seus trabalhadores, dos seus melhores técnicos, da sua estrutura de governo, dos seus líderes, dos seus assessores. A terra fica então muito prejudicada, fica frágil em termos políticos, em termos militares, em termos inclusive religiosos, porque isso afeta muito o povo de Judá. E o que vai acontecer é que no lugar, então, de Joaquim, que era neto de Josias, inclusive vale dizer que Joaquim é aquele que vai comer na mesa do rei na Babilônia. Então, ele vai ser prisioneiro por um determinado período de tempo, mas após ser prisioneiro, ele vai ser libertado e vai passar, então, a comer na mesa do rei e a receber uma pequena pensão lá na Babilônia. Ele vai dar, então, continuação à linhagem de Davi. No lugar de Joaquim, Nabucodonosor irá colocar então outro rei, e esse rei se chamava Matanias, mas teve o nome mudado para Zedequias. Novamente, a mudança de nome era uma forma de afirmar o poder. Matanias ou Zedequias, ele era filho de Josias. Então, por isso que você não pode se confundir. Você teve, então, um filho de Josias que vai para o Egito. Esse é Jeoacás. Você tem um filho de Josias que consegue reinar por 11 anos e depois morre, que é Jeoaquim. Você tem Joaquim, que é neto de Josias. E aí você tem Zedequias, que é filho de Josias. Ele tinha 21 anos quando começa a reinar e vai reinar por um período de 11 anos. Então é provável que Zedequias era uma criança na época do governo de Jeoacás. E Zedequias, ele foi colocado no poder justamente porque Nabucodonosor esperava que ele fosse favorecer a Babilônia. Então era uma espécie de rei fantoche. Se esperava que ele apenas cumprisse as ordens e mantivesse então o que já estava sendo feito. E o que acontece é que durante o reinado de Zedequias você vai ter o pior do pior. E é nesse momento também que você tem a perseguição a Jeremias ficando completamente terrível. Se você for ver o nosso vídeo, novamente, isso aqui é um resumo muito pequeno, mas no nosso vídeo eu converso um pouquinho sobre a relação muito ruim que Zedequias tinha com Jeremias. Inclusive, vale comparar com a relação que Ezequias tinha com Isaías. Então, quando a gente viu sobre a Batalha de Jerusalém, nós vimos que a relação de Isaías como profeta e Ezequias como rei era uma boa relação. Então, Ezequias dava ouvidos às palavras do Senhor que vinham através de Isaías. Mas no caso aqui é muito diferente, porque Zedequias vai perseguir ativamente Jeremias durante praticamente todo o seu reinado. E ele vai então deixar que Jeremias sofra nas mãos daqueles que o odeiam no meio do povo.
E eu não vou entrar em todos os detalhes, porque se você for ver nosso vídeo, você vai ver que o governo de Zedequias tem muito conteúdo. Mas o que vai acontecer é que Zedequias vai basicamente rejeitar a palavra do Senhor e vai se rebelar ativamente contra a Babilônia, trazendo então a fúria de Nabucodonosor para Judá. Durante o governo dele, nós vamos ter a quarta deportação, nós vamos ter também a prisão de Jeremias. Jeremias vai ser preso, depois vai ser lançado num poço. E é nesse momento também que você vai ter uma mensagem do Senhor informando a Zedequias que ele se renda para a Babilônia, e assim ele sobreviverá. Mas Zedequias se recusa a se render à Babilônia porque ele era um rei fraco e ele era um rei ruim. O que acontece é que ele tinha medo do que o povo ia fazer com ele se ele se rendesse. Uma das grandes razões por ele não acatar a ordem do Senhor foi que ele tinha medo de que se ele se entregasse à Babilônia, ele fosse sofrer, e de que se ele se entregasse à Babilônia, o povo de Judá iria contra ele. Foi justamente o contrário. E é isso que vai levar então à queda, que é o fim. Então, Zedequias, ele foi o último rei de Judá, e ele foi o rei que pegou o pior momento, e ele também foi o rei que tomou uma série de decisões erradas, das quais ele se arrependeria. O que vai acontecer é que já durante o governo dele, Nabucodonosor estava cercando Jerusalém. E lembrando que quando cercavam a capital, isso significava que os exércitos inimigos já tinham arrasado várias cidades no meio do caminho. A fome começa a aumentar tanto na cidade que já não há mais o que comer. E depois, no 11º reinado de Zedequias, você tem então o muro da cidade sendo rompido e todos os oficiais da Babilônia entrando pela cidade. E o que você tem é uma matança, todos são mortos, jovens, rapazes, moças, adultos, velhos, todos morrem no santuário, a cidade fica nas mãos da Babilônia. Zedequias vai tentar fugir, mas ele vai ser abandonado pelos seus próprios soldados e vai ser capturado pela Babilônia. Zedequias é levado então ao encontro de Nabucodonosor, ele é eventualmente sentenciado e ele vê então todos os seus filhos e assessores serem mortos na sua frente. Logo depois, os seus olhos então são furados e ele é levado prisioneiro da Babilônia. E ele nunca irá retornar nem voltar a uma posição de poder, diferente do que acontece com Joaquim. Joaquim irá desfrutar bem mais à frente de uma certa regalia, ele vai ser bem tratado. No entanto, Zedequias não terá então o mesmo destino. Joaquim então vai ter um destino muito mais favorável do que então Zedequias. E o que a gente precisa lembrar agora, o que vai acontecer? Com o rei deposto e os muros derrubados, o exército da Babilônia vai entrar então por Jerusalém, vai derrubar o templo, vai matar milhares de jovens, rapazes, moças, homens velhos e novos. E você vai ter também uma limpeza geral na cidade de Jerusalém sendo saqueada pela 5ª vez. E quem vai fazer isso então é o comandante Nebuzaradã. Você vai ter também uma 5ª deportação, onde os pobres vão ser deixados para trás. Então, o que restou da cidade vai ser levado, os mais pobres vão ser deixados para poder cultivar a terra e manter a terra funcionando. Os ornamentos e tesouros do templo vão ser todos levados para a Babilônia, e você vai ter uma 6ª deportação, onde você vai ter o sumo sacerdote, alguns oficiais ali que trabalhavam na parte militar de Jerusalém sendo levados e executados por Nabucodonosor. E o que vai acontecer basicamente nesse período é que vai ser colocado sobre o povo, após essa deportação, um governador. E isso é uma parte da literatura pós a queda. Isso é importante porque assim, nós não vamos explorar o período do exílio, o período do cativeiro, até porque nós não temos o tempo suficiente para poder fazer isso. Porém, se você for ver o nosso vídeo na aula 9, você vai encontrar mais detalhes, inclusive de literatura. Mas o que vai acontecer é que após então a queda de Judá, você vai ter um governador sendo colocado sobre aquele território, sobre aquele povo que sobrou. Esse governador se chama Gedalias, ele é então neto de Safã,
E ele é uma pessoa de confiança da Babilônia, por isso que ele foi colocado. É provável que ele fizesse parte, então, daqueles que eram favoráveis à Babilônia no período, então, do cerco. E o que vai acontecer é que você vai ter esse período inicial onde as coisas vão até bem para o povo que vai ficar. Jeremias vai ser muito bem tratado pela Babilônia, mas ele vai escolher ficar com o povo e vai escolher, então, servir ao povo, continuando a trazer as palavras do Senhor. No entanto, esse governador ele será morto, e ele vai ser morto justamente porque o povo quer a sua independência novamente, ao contrário das palavras de Jeremias. E o resultado disso é que com a morte desse governador, o povo vai ficar com medo de que a Babilônia venha então destruí-los, vão pegar Jeremias e vão arrastar Jeremias com eles para o Egito, onde tanto eles quanto Jeremias irão morrer sem nunca retornar à sua terra. Inclusive, a profecia de Jeremias dizia que se eles fugissem para o Egito, a guerra encontraria eles por lá. E foi justamente isso que aconteceu, porque depois que o povo fugiu então para o Egito, Nabucodonosor atacou o Egito e a guerra então foi para aquele canto. E o que vai acontecer é que com a terra quase vazia, você tem então o ano sabático da terra. E Joaquim, no 37º ano de cativeiro, será então libertado e colocado para comer na mesa do rei, e vai ter então toda aquele luxo, aquela regalia. É claro que ele é um prisioneiro ainda, e é ele que vai levar a linhagem de Davi para frente. E essa então é a queda de Judá. É extremamente complicado, é bem difícil até explicar para vocês de uma forma mais resumida, mas se você tiver qualquer dúvida, volte para a nossa aula 9, porque tem muito mais detalhes ali. Mas o que você precisa saber é que esse período final foi extremamente conturbado, foi cheio de reviravoltas políticas e, no final das contas, tudo porque os reis falharam em obedecer a simples palavra do Senhor, aceitar que a Babilônia tinha sido levantada para poder punir o povo, se render à Babilônia e esperar, então, pela intervenção do Senhor. Mas, pelo contrário, todos eles se rebelaram, todos eles escolheram ir contra a Babilônia e, como resultado, eles provocaram a fúria de Nabucodonosor e provocaram também o cerco que provocou a queda. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso curso de Reis. E olha, foi uma jornada longa, extremamente cansativa. Foram 12 semanas de trabalho ininterrupto trazendo esse conteúdo para vocês. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, aos que viram os vídeos nos dias certinhos, aos que participaram das nossas lives. E eu quero dizer para vocês que esse é um estudo que, pessoalmente, eu gostei muito de trazer, mas ele é um estudo histórico e cultural. Não é um estudo aprofundado de forma espiritual nesses livros. O que eu quero dizer é que, se você quiser, você pode reler, então, refazer o nosso curso daqui a algum tempo, e eu recomendo muito que você faça isso, mas você pode, então, se aprofundar nesses livros, porque existem muitas lições importantes que nós podemos tirar dessas histórias, das histórias desses reis. Eu passei muito por cima de muita coisa. Se você for pegar para ler, você vai encontrar detalhes que eu não mencionei por falta de tempo mesmo. Então, assim, gente, eu recomendo que vocês se aprofundem. A palavra de Deus sempre tem algo novo para nós e eu recomendo muito que você continue esse processo de estudo. E é claro, eu utilizei uma Bíblia cronológica, inclusive eu vou colocar novamente a lista de materiais para vocês. Essa Bíblia cronológica, de todos os materiais que eu utilizei, é o que eu mais recomendo que vocês comprem. E por que isso? Porque a Bíblia cronológica, ela tem então uma organização muito fácil de entender desses períodos históricos da Bíblia. E para quem gosta de estudar, para quem gosta de entender então a história bíblica dessa forma, a Bíblia cronológica ela é muito útil e é uma compra que eu considero que vale muito a pena. É um investimento, não é de todo muito caro, então é a minha recomendação para quem gostou desse estudo, para quem gostou de ler a história da Bíblia dessa forma, compre então essa Bíblia cronológica, vou colocar aqui no link para vocês. E também os outros livros, eles são um pouquinho mais aprofundados na história, tem alguns comentários também. Então, assim, a menos que você tenha realmente o interesse de fazer pesquisa nessa área, ou então de trazer mensagens voltadas para isso, você pode ficar só com a Bíblia cronológica, ou você pode também dar uma olhada nos outros livros. Agora,
Há um livro que eu também recomendo, e ele é um pouquinho diferente, mas ele tem um conteúdo muito interessante, que se chama Os Ouros na Bíblia. Esse livro, então, ele é extremamente interessante, porque ele fala, então, de um ponto de vista histórico, das culturas e dos povos que conviveram, então, com o povo judeu ao longo da história. Então, você vai ter um pouquinho, um insight bem interessante nos egípcios, também nos cananeus, também nos romanos e outros povos. Esse livro ele tem uma linguagem bem acessível, apesar dele ser um livro mais histórico, e ele também é bom para você se atualizar um pouquinho a respeito da história bíblica. Então é uma segunda compra que eu recomendo para você, caso você tenha se interessado por esse estudo e você queira então se aprofundar nesses estudos mais históricos e mais culturais da Bíblia. E para finalizar então o nosso curso, eu gostaria de trazer algumas lições que nós podemos tirar então na nossa caminhada longa por Samuel, Reis, Crônicas, um pouquinho de Jeremias, Isaías e outros profetas. Então, quais são as lições que nós podemos tirar, então? A primeira lição, e eu acho que é muito importante, é sempre, sempre, sempre ouça a voz de Deus. Porque um dos grandes pontos de erro dos reis foram ignorar a voz de Deus quando o Senhor falou. Então, se você for ver, os reis que foram mais bem-sucedidos foram aqueles que, quando o Senhor falou, ouviram a voz de Deus e seguiram o que o Senhor estava mandando. Saul foi rejeitado por não ouvir a voz de Deus. Ezequias ouviu a voz de Deus e foi justamente isso que trouxe a vitória contra Senaqueribe. Os reis finais de Judá não ouviram a voz de Deus. Então, sempre ouça a voz de Deus. A segunda é: Deus está sempre cuidando. Essa é uma segunda lição. Assim como o povo na época do Egito e da caminhada no deserto, nós às vezes lendo por cima, sem ver então a quantidade de anos que se passam, nós temos às vezes uma noção de que parece meio estranho. Os profetas estão sempre falando de pecado, de pecado, de pecado, e não parece que o povo está pecando tanto, mas agora nós vemos o quanto o povo pecou e o quanto o Senhor cuidou. O Senhor sempre deu chances de haver uma redenção, o Senhor sempre deu chances para que o povo escolhesse a vida. Lembrando do que Josué falou lá no início, quando eles entraram na terra prometida. Vocês têm uma escolha hoje, escolha entre a vida e a morte. Escolham a vida para que você e sua família, então, sejam salvos. E o que acontece, basicamente, é que durante toda a história de Reis e Crônicas, nós temos essa batalha entre a vida e a morte. E muitas das vezes o povo escolhia caminhos de morte, mas os caminhos de vida estavam sempre à disposição para que o povo escolhesse. Então, gente, as regras que o Senhor colocou desde a entrada, desde o começo, era: escolham a vida, escolham o Senhor, escolham adorar ao Senhor. E, infelizmente, isso foi constantemente burlado. O povo constantemente foi contra essa regra. Então, o que nós podemos entender, eu acho que são lições que nós podemos tirar de toda essa história de reis, de toda essa história, é que, claro, ninguém é perfeito, nenhum dos reis foi. Muitos deles cometeram erros terríveis, vocês acompanharam a história. Mas ter o coração voltado para o Senhor fez toda a diferença. Ouvir a voz de Deus fez toda a diferença. E é claro, escolher a vida fez toda a diferença. O Senhor sempre esteve atento ao seu povo. O Senhor sempre resgatou o seu povo nos momentos de dificuldade. Mas muitas das vezes o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Então, fidelidade, ser pronto a ouvir e, é claro, escolher sempre os caminhos de vida. Se o povo tivesse seguido isso desde o início, eles não teriam tido metade dos problemas que eles tiveram. Mas foi justamente por terem se esquecido das ordens que eles receberam lá no início que eles enfrentaram muitas dificuldades. E como nós vemos ao longo da história, sempre que o Senhor trazia um juízo sobre o povo, ele também trazia um resgate. E após os 70 anos de cativeiro, o povo retorna para então Judá, retorna para Jerusalém. E mesmo com todos os eventos históricos que nós conhecemos até hoje, o Senhor ainda mantém o seu povo. A promessa de Deus ainda se cumpre. Chegamos então ao fim
do nosso curso e mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. A título de curiosidade, eu não fiz um quadro respondendo dúvidas porque, infelizmente, muitas dúvidas foram deixadas no bate-papo e isso dificulta muito a visualização. Se ainda houver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tirar um tempinho para responder cada uma delas. Muito obrigada por ter acompanhado o curso até agora e eu espero que você possa, então, tirar muitas lições do nosso estudo sobre reis.